Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre a lei da queda dos corpos, né, que Galileu descobriu, e sobre a aceleração da gravidade, né, que foi a descoberta decorrente aí da lei da queda dos corpos que Galileu descobriu, que essa aceleração vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, né, todos os corpos na superfície da Terra caem com essa mesma aceleração. E a gente aplicou aqui resolveu um exercício, né, um exemplo de aplicação dessa lei da aceleração da gravidade, aplicando a formulazinha também que nós já tínhamos visto, né, A igual a ΔV sobre ΔT, que é a fórmula da aceleração para o movimento retilíneo uniformemente variado, né, aquele movimento que aumenta a velocidade de forma constante, e a gente calculou aqui se uma moeda caindo do alto de um prédio seria capaz de matar uma pessoa, desprezando a resistência do ar. A gente chegou na velocidade de 282 km por hora e concluímos que a moeda mataria realmente uma pessoa caso atingisse a pessoa na cabeça, se não houvesse resistência do ar. Lembra disso, tá? Então isso foi o que nós vimos na aula anterior. Agora a gente vai ver uma formulazinha nova, na verdade, que é a própria fórmula de Galileu, na verdade, né? Lembra que eu comentei com vocês que a principal descoberta de Galileu estudando aí a queda dos corpos foi que o espaço ou a distância percorrida por um corpo no movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou seja, no movimento de queda livre, é proporcional ao quadrado do tempo, né? Esse símbolo aqui na física é o símbolo, e na matemática também é o símbolo de proporcionalidade, tá? Então aqui está dizendo que o espaço percorrido, né? Geralmente se usa o S porque em inglês espaço, né? Space, então é mais tradicional essa notação, tá? O espaço percorrido por um corpo é proporcional ao quadrado da distância, né? Se a gente fosse escrever isso mais ou menos no formato que a gente escreve hoje, por equações, então o espaço percorrido, eu já mudei aqui para D, que é a letra que a gente está usando para distância percorrida, né? Espaço ou distância percorrida, então a gente vai usar o D. Então, transformando isso aqui numa equação, vai ficar D igual a uma constante vezes T ao quadrado, e essa constante aqui é exatamente a aceleração da gravidade que a gente já descobriu aí nas aulas anteriores, que foi que Galileu e Huygens descobriram. Então, sabendo o valor da aceleração da gravidade, esta formulazinha de Galileu fica escrita desta forma: distância é igual a aceleração da gravidade divididos por 2 vezes t elevado ao quadrado, tá? Esta é a famosa lei da queda dos corpos que Galileu descobriu, e é uma formulazinha nova, então, que a gente vai introduzir aqui e fazer alguns cálculos usando esta lei de Galileu, ou esta fórmula que Galileu chegou, não exatamente dessa forma, né? Ele chegou dessa forma, mas hoje a gente usa dessa forma aqui, D igual a sobre 2 vezes t ao quadrado. Tá bom? Lembrando que esse A, no caso da queda livre, que é o caso que a gente vai ver aqui, vale sempre 9,81 metros por segundo ao quadrado. Essa fórmula pode ser usada também para outros cálculos que não seja de queda livre, se for um movimento uniformemente acelerado, porém, sem ser de queda livre, você pode usar essa fórmula também. Por isso que eu não estou usando G aqui para gravidade, vou usar A mesmo, tá bom? Mas você já sabe que esse A, se for um corpo caindo em queda livre, vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então vamos logo para os exemplos, e aí vocês vão fazer, como atividade dessa semana, exercícios parecidos com esse que eu vou fazer aqui com vocês agora, tá? Então veja, exemplo 1. Um corpo em queda livre permanece em queda durante o tempo de 6 segundos até chegar ao solo. Calcule a altura que o corpo foi abandonado. Então aqui eu vi um desenho só para você imaginar bem. A pessoa está aqui numa certa altura que a gente não conhece, ela solta lá, abandona um corpo em queda livre. Aqui também é desprezando, não escrevi aqui, mas desprezando a resistência do ar, tá? Porque daí fica mais simples os cálculos. Então, desprezando a resistência do ar, a pessoinha ali solta o corpo de uma certa altura. Tá? Então tá aqui, ó, essa altura. Eu não sei que altura é essa, eu quero descobrir sabendo que o tempo que o corpo leva para sair lá de cima e chegar embaixo é 6 segundos. Veja que esse exercício é diferente do que a gente fez na aula passada.
Na aula passada o corpo caía durante 8 segundos, mas a gente queria saber a velocidade que ele chegava lá embaixo. Então, esta fórmula, A delta V delta T, veja, permite que a gente calcule a velocidade que um corpo vai chegar lá quando atinge o solo depois de tantos segundos. No caso nosso lá era 8 segundos. Mas agora não é a velocidade que a gente quer saber. A gente quer saber a altura que o corpo foi abandonado. Então, para saber essa altura aqui, veja, é exatamente a distância que o corpo vai percorrer em queda livre, né? Sendo abandonado lá de cima, chegando embaixo, 6 segundos, e eu quero saber essa distância percorrida pelo corpo, que vai ser igual à altura. Então, aquela fórmula A delta V delta T não dá para calcular a distância com ela. Aquela outra formulazinha também, deixa eu colocar aqui, do distância, velocidade igual a distância pelo tempo, também não dá para usar essa fórmula para calcular a distância, porque essa fórmula aqui, lembra, é do movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, quando um corpo tem velocidade constante. Velocidade não aumenta. Então, não dá para usar esta fórmula na queda livre. Queda livre, lembra, é um movimento acelerado. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou movimento simplesmente acelerado. Então, não dá para usar essa fórmula também para calcular a distância. Por isso, a gente só pode usar a fórmula, a equação de Galileu, a lei de Galileu, porque a lei de Galileu que ele encontrou é exatamente a distância percorrida num corpo acelerado, em movimento uniformemente acelerado ou movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então é esta fórmula que a gente tem que usar nesse caso aqui, em queda livre. Então vamos lá, vamos aplicar a formulazinha e achar o resultado. Então agora as letras da minha fórmula, vou colocar aqui, é D, A e T. Essas são as 3 letras da fórmula. Esse 2 é da fórmula, sempre vai aparecer em todos os cálculos, nunca muda, sempre 2 aqui embaixo do A, tá bom? Então vamos ver o que a gente tem de dados no problema. Então aqui está dizendo que eu quero calcular a distância percorrida por um corpo, a altura dele, né? Um tempo de queda de 6 segundos. Então 6 segundos, tempo. Então já sei aqui o T. Essa fórmula aqui usa o tempo, continua usando o tempo sempre em segundos, tá bom? E a distância vai ser em metros, tá? Eu não esqueci de colocar ali, mas já vou colocar agora aqui, ó. T é distância em metros. A é a aceleração, que vai ser em metros por segundo ao quadrado, lembra? E aqui o T é o tempo em segundos. Então tá aqui, eu tinha esquecido de colocar, tá aí o padrão dessa fórmula, distância é sempre em metros, aceleração metros por segundo ao quadrado e tempo em segundos. Então o tempo aqui já está em segundo, beleza, não precisa transformar nada. O A, quanto vale? Veja, está dizendo já no problema, queda livre. Queda livre, a aceleração é quanto mesmo? Não preciso fornecer para você, você já sabe, se é queda livre, a aceleração vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então já posso colocar aqui também 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a distância, o D, é exatamente a altura que eu estou procurando, a distância que o corpo vai percorrer lá de cima até lá embaixo. Então D eu não sei. Então é só aplicar a formulazinha e achar o resultado. Então a fórmula é, pega daqui, D igual a A vezes T ao quadrado, A sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, substituindo os números, D vai ser igual a 9,81. Então, 9,81 vezes o T ao quadrado, T é 6 segundos, então 6 ao quadrado, tá vendo? T, 6 segundos, só substituir, ficou 6 ao quadrado. Tudo isso divididos por 2, né? Tanto faz aqui ser A divididos por 2 vezes T ou AT ao quadrado divididos por 2, a mesma coisa, tá bom? Então, agora tem que resolver isso aí. Resolvendo, eu vou ter o resultado. Então, deixa eu dividir aqui. Então, fazendo a conta. Então, vou ficar com D igual
vou fazer, sempre resolve o quadrado primeiro, tá? Então, 6 ao quadrado, quanto é? 36. Então, é 9,81 vezes 36 divididos por 2. Então, fazendo essa conta, eu vou ter, já fiz para você aqui, você faz na calculadora, tá? 9,81 vezes 36, depois divide por 2, você vai ter o resultado de 176,58 metros. Você pode pegar só 2 casas depois da vírgula. Então veja, simples, bem tranquilo para resolver. Se você tem um corpo, sabe o tempo de queda de um corpo? Aplicando a lei de Galileu, essa formulazinha aqui, você consegue saber a distância percorrida pelo corpo, ou a altura de onde ele caiu se ele estiver em queda livre. Nesse caso aqui, essa altura vale 176,58 metros, tá? Então, desprezando a resistência do ar, né? Então, 6 segundos de queda, para um corpo cair durante 6 segundos, ele tem que estar numa altura bem alta, 176 metros de altura aproximadamente, tá bom? Então, veja como é muito simples, aí vocês vão fazer a atividade que eu vou passar para vocês depois, não tem segredo. Vamos fazer mais um exemplo. Sabendo que a Torre Eiffel tem 300 metros de altura, tá? Essa é a altura realmente da Torre Eiffel, né? Então, é uma construção muito alta, de fato, que tem lá em Paris, né? Como vocês sabem. Calcule o tempo para um objeto chegar ao solo abandonado do seu topo, desprezando a resistência do ar. Então, veja, agora eu tenho a altura que o objeto foi abandonado. Foi abandonado lá do topo da Torre Eiffel, 300 metros. E eu quero saber quanto tempo esse corpo levaria para chegar no solo se eu abandono ele lá de cima da Torre Eiffel. Novamente, desprezando a resistência do ar. A gente sabe que quando tem a resistência do ar, esse cálculo muda, tá bom? A gente não está estudando aqui, que a gente só estuda isso em nível mais avançado, superior, com a resistência do ar. Mas aqui a gente está considerando, desprezando a resistência do ar. Quanto tempo levaria esse corpo para chegar lá embaixo? O que você acha? 5 segundos, 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos, 300 metros de altura. Tá? Desprezando a resistência do ar. Então, é mais um exemplo de eu só posso resolver isso aqui usando a lei de Galileu, da queda dos corpos, distância igual a A sobre 2 vezes T ao quadrado, tá? Ou AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Então, as 3 letras, D, deixa eu fazer de azul, para ficar mais bonitinho aqui, destacar melhor. Então, D, A e T, são as nossas 3 letras agora. D, a distância, nós já sabemos. O corpo em queda livre, lá do alto da torre até lá embaixo, ele vai percorrer que distância? A distância que é exatamente a altura da torre, 300 metros. Então, D, nós já sabemos agora, 300 metros. Aceleração, qual é o valor da aceleração? Ah, Ricardo, mas não tem aceleração no problema. Claro que não tem. O corpo está caindo, eu não preciso fornecer, você já sabe o valor da aceleração. É a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o que eu quero saber é o tempo. Calcule o tempo. Então, o T agora é que eu não sei. Ok? Então, agora vamos colocar na fórmula esses valores e achar o resultado. Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma folha aqui em branco, melhor. Então, vou colocar aqui de novo, né, porque ficou na outra folha, só para a gente relembrar. D300, A 9,81 e T não sei. Então, colocando na fórmula, qual é a fórmula? D igual a T ao quadrado divididos por 2. Essa é a fórmula lá, a lei de Galileu. Então, substituindo os números, no lugar do D, coloco 300. Então, 300 igual. No lugar do A, coloco 9,81. Então, 9,81 vezes o T, que eu não sei, interrogação, então vai ficar T ao quadrado. Não esquece do quadrado aqui, que é da fórmula. Sempre é T ao quadrado. Tudo isso divididos por 2. Esse 2 também é da fórmula, não se esqueça. Sempre tem esse 2 aqui.
Agora, isola o t e acha o resultado. Como que a gente pode isolar o t e achar o resultado? Do jeito que a gente já tem feito nas aulas anteriores, a gente vai colocar um aqui embaixo, multiplica cruzado. Então, fazendo essa multiplicação cruzada, nós teremos 1 que multiplica 9,81t ao quadrado. Quanto que dá? Vai dar 9,81t ao quadrado. O outro lado agora, igual, né? O outro lado, 300 vezes 2 dá 600. Eu vou colocar aqui só para você lembrar depois de todos os passos. Então, ficou 9,81 ao quadrado igual a 600. O que eu faço agora aqui para resolver? Deixa eu fazer aqui do lado. Então, eu tenho que isolar o t. Para isolar o t, eu vou passar esse 9,81 aqui, que está multiplicando. Vou passar para o outro lado, dividindo. Então, passo ele lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar t ao quadrado igual 600 dividido por 9,81. Então, quanto que dá aí esse 600 dividido por 9,81? Vai dar, se você fizer na sua calculadora, você vai ver que vai dar 61,16 aproximadamente. 16 dá um monte de quebradinho, né? 16, 20 e uns quebradinhos aí. Vou pegar só essas casas decimais aí. Como eu não terminei, eu não vou pegar só 2 casas decimais, tá? Só na resposta final. Enquanto eu estou no meio do cálculo, é melhor pegar mais casas decimais. Então, dividi esse por esse, deu isso aqui, tá? Peguei 4 casas decimais. Agora, como eu faço para tirar esse quadrado aqui do t? Lembra lá da matemática? Quando você tem x ao quadrado e você quer resolver, você tem que fazer a raiz quadrada, exatamente, do número. Então, vai ficar t igual a raiz quadrada desse número ali, 61,1620, esse número continua. Vamos arredondar, só pegar 4 casas decimais. Então, fazendo agora essa conta da raiz quadrada na calculadora, né, você tem que ter calculadora para fazer esses cálculos, senão fica difícil. Então, faz isso na calculadora, você vai ver que o resultado vai dar, agora sim, só vou pegar 2 casas decimais, que é o resultado final, 7,82 segundos. Então, tá aí, cheguei no resultado do cálculo. Então, veja, vou voltar aqui para a gente analisar a resposta. Então, se um corpo for abandonado do alto da Torre Eiffel, 300 metros de altura, e a gente desprezar a resistência do ar, quanto tempo vai levar esse corpo para chegar lá embaixo, no solo? A gente estava pensando 9, 10, 12, 15 segundos. Na verdade, vai levar 7,82 segundos. Tá? O tempo de queda do corpo. Na verdade, ele levaria um pouco mais, né? Se um corpo fosse abandonado do alto da Torre Eiffel, levaria mais por causa da resistência do ar. Mas se a gente não considerar a resistência do ar, ele vai acelerando e aumentando a velocidade dele indefinidamente e no final ele acaba levando somente 7 segundos, quase 8 segundos de queda para chegar lá embaixo. Mas na verdade é bastante tempo. Um corpo caindo durante 8 segundos é bastante tempo. Tá? Então, pronto. A gente aplicou a lei de Galileu, tanto para calcular a altura que um corpo está sabendo o tempo de queda, como para calcular o tempo de queda de um corpo sabendo a altura. Usa essa mesma formulazinha aqui, a famosa lei de Galileu, lei que ele descobriu estudando a queda dos corpos. Ok? Então é isso, pessoal. Vocês vão agora praticar nos exercícios, né? Eu não vou avançar muito aqui, porque senão depois acaba confundindo. Então a gente vai parte por parte, um pouquinho vocês praticam, depois a gente vai mais um pouquinho, vocês praticam, e assim vocês vão aprendendo bem, podendo tirar as dúvidas. Tá bom? Então, se baseiem nesses 2 exercícios. O exercício 1 que eu vou passar para vocês é igual, segue o mesmo modelo do exemplo 1 aqui, e o exercício 2 vocês vão seguir o mesmo modelo do exemplo 2. Beleza, pessoal? Um abraço então para vocês e a gente se fala.